Ok, vamos cutucar o vespeiro e ser honestos por um minuto. História e narrativa nunca foram o forte do mundo dos games. Devido às nossas origens como brinquedos, nós sempre tivemos uma mentalidade mais produto e menos criativa, focando no lucro rápido e resultando em frequentes apropriações indevidas, normalmente do cinema. Sejamos sinceros, um Barrel of Interest chamará mais atenção do que um urso genérico devido à sua familiaridade bizarra. Assim como uma criança imatura um dia se tornará um adulto sério, eu acho. A indústria de games evoluiu e na virada do segundo milênio nós presenciamos uma renascença, um movimento artístico focado em se expressar, contando histórias comoventes, ou seja, elevando nossa qualidade e nos dando identidade própria. Até parece. Na verdade, nós pioramos ainda mais, mantendo os mesmos costumes de outrora e copiando mais e mais obras para construir nossas gloriosas colchas de retalhos sem personalidade, quase como se os autores orassem para não conhecermos o lugar de onde eles tiraram suas inspirações. Sério, existe motivo para filmes baseados em jogos de videogame serem massacrados pelas suas histórias e falta de originalidade, mesmo quando eles são fiéis ao material. E não é perseguição. Dito isso, eu não estou insinuando a inexistência de bons scripts ou criatividades. Longe disso, Yuji Horii é quase uma divindade no Japão justamente por ser capaz de criar enredos inesquecíveis. Mas estamos falando de um caso isolado, e esse setor da indústria é mantido vivo via aparelhos há décadas. Porém, nós não estamos aqui para discutir esse assunto polêmico, pois ele viraria uma bola de neve, resultando em uma diatribe desagradável, envolvendo não só a preguiça e comodismo de roteiristas, mas a incompetência ou falta de vontade por parte dos críticos, que ao invés de apresentar críticas construtivas e direcionadas para melhorias, preferiram isolar-nos numa bolha, permitindo essa hecatombe cartunesca onde a mesma pessoa pode ser cínica o suficiente para malhar a estrutura da história de um Final Fantasy recente e em seguida elogiar o antecessor, sendo que Final Fantasy é escrito do mesmo jeito há muito tempo. Não, nós estamos aqui hoje para tratar do outro lado dessa moeda, onde a indústria se mostrou incomodada com essa mesmice e começou a contratar autores e roteiristas respeitados para criar seus mundos com resultados questionáveis. Mas em meio a essa coleção de jogos esquecíveis, exceto Final Fantasy X é inesquecível, existe uma pequena gema escrita por... Infinite Discovery? Não, jogo errado. Ah, sim, Lost Memories, aqui está. Logo, seja bem-vindo ao Dead Pixel, e nesse episódio de Hidden Gem nós exploramos um RPG fadado a se tornar um clássico cult, o frequentemente ignorado Lost Dimension. Desenvolvido pela Lancast, Lost Dimension abre com uma animação bem medíocre, mas bombástica, com várias fendas dimensionais se abrindo e matando um terço da população mundial. Em meio aos escombros de nossa civilização surge um pilar misterioso. No topo desse pilar, um ser fabuloso, autoproclamado de The End, provoca as Nações Unidas, exclamando que se ele não for detido em 13 dias, o mundo será destruído. Diante de uma pessoa visivelmente capaz de cumprir suas promessas, os líderes mundiais decidem formar a Sealed, um grupo Sentai antiterrorista composto por 11 jovens com habilidades sobre-humanas, de pirocinese a controle gravitacional, com o líder do grupo sendo Shoko Zagai, detentor da clarividência e pré-cognição, e parecem ser tão eficientes quanto as previsões de volta ao mercado, pois quando eles chegam na base desse pilar, todos são nocauteados por... algo? Acordando desorientados, com memórias embaralhadas, achando que são egípcios e, em outras palavras, amnesia! Após um combate introdutório, o grupo se reúne dentro do pilar para serem recepcionados por um holograma de The End, nos revelando que existem traidores nesse grupo e que para atravessar certos andares nós teremos de participar de uma votação à la reality show, onde o mais antipático será deletado da existência. Tchau, Zend! Tornando The End proprietário e único telespectador desse BBB do réu. Essa sinopse parece sofrível e clichê, mas acredite se quiser, o jogo é surpreendentemente bem escrito. Talvez por ter sido feito por Junko Magai, uma pessoa com um certo currículo positivo na indústria, por ter criado o projeto Hamatora e adaptado Persona 4-3 para TV e cinema, Lost Dimension acabou se tornando um caso isolado de história ressoando com a gameplay, ou seja, um exemplo de consistência ludonarrativa apesar de sua estrutura única e bizarra. Dando exemplos enquanto evito spoilers, a primeira campanha de Lost Dimension dura cerca de 20 horas e não faz muito sentido, sendo ambígua, confusa e fadada ao fracasso, com elementos como pilar ou matéria do destino sendo apenas ventilados. Isso é porque Lost Dimension opta por usar sua primeira campanha como um prelúdio de loop temporal, mostrando que esses eventos já se repetiram inúmeras vezes, sempre com o mesmo resultado, Sho chegando no topo do pilar e a Terra sendo destruída. De uma forma magistral, esse loop acaba explicando várias idiosincrasias da gameplay. Por exemplo, o traidor só pode ser detectado em um andar específico, isso poderia causar uma dissonância ludonarrativa ou simplesmente ser taxado como uma mecânica, mas Lost Dimension opta por explicá-lo com o conceito do pilar, um lugar em comum responsável por abrigar vários desses loops ao mesmo tempo. Logo, todos os seus companheiros já foram traidores em algum momento, eles apenas não sabem.
ligando e desligando aleatoriamente dessas realidades diferentes onde Sho se recusa a dividir a última bolacha do pacote, provando sua babaquice e merecendo ser traído. Em outras palavras, quem falamos em um andar não necessariamente é a mesma pessoa do outro. Confuso? Pior, pois esse pilar também abriga o e-se, futuros possíveis não materializados cujos fragmentos constroem a arquitetura desconexa desse mundo incompreensível. Já os nossos inimigos não são meros robôs, mas sim versões disformes e desesperadas de pessoas outrora condenadas a viver nesse purgatório pelas inconsequências de nosso herói, mudando completamente a perspectiva do combate e elevando os temas pesados de existencialismo, moral, destino e nosso costume horrível de condenar pessoas casualmente sem jamais cogitar as consequências de nossos atos. Como diria The End, quem nos deu esse direito? Obviamente eu estou evitando muitos spoilers e o que eu falei poderia resultar em um roteiro imbecil digno de Shyamalan. Mas a moral cinzenta de certos atos, a ausência de um vilão de verdade e outros aspectos impedem esse trem descarrilhar, exceto o final é um pouco trash. Porém, nem tudo é um mar de rosas, a narrativa central e a história certamente são boas e atípicas, já os diálogos secundários parecem ter sido escritos por outras pessoas, com muita repetição, sendo longos, desconexos e às vezes apenas ruins, minando o desenvolvimento dos personagens, abalando a atmosfera paranoica e principal tema do jogo, afinal, como eu vou me importar com meus companheiros se eu não me interesso em ler os diálogos? E isso é uma pena, pois existem momentos legitimamente memoráveis capazes de nos prender a eles em meio a esse oceano de morosidade, normalmente explorando seus sonhos destruídos ou infância conturbada. Indo para a parte técnica, Lost Dimension foi visivelmente afetado pelo seu baixo orçamento, com gráficos passáveis para o Vitas e decepcionantes para o PS3, parecendo mais um jogo de PSP upscaled. Outro ponto estranho são as pequenas travadas, mais comuns quando atacamos inimigos, deixando assim a sensação de que o dano é calculado com um ábaco. O departamento de som também não escapa da mediocridade, com uma dublagem fraca que às vezes demonstra lampejos de talento, mas aí Jackman falou e eu cliquei o botão de mute. Já a trilha sonora techno soa apropriada, com boa parte das músicas sendo agradáveis apesar de uma falta de identidade. Sendo bem sincero, parece que Alan Carr reaproveitou músicas não utilizadas em Strange Journey, exceto a da batalha final contra The End, pois ela merece mais atenção. Apenas escute por um segundo a música de Senok Sek. Como podemos ver, temas de batalha final tendem a ser épicos, com batidas fortes e às vezes acompanhados de um coral para representar o que está em jogo. Lost Dimension, por outro lado, nos deu isso. Sim, a música é estranhamente agradável e definitivamente combina com The End, mas ela não passa nenhuma tensão. Ao contrário, eu sinto como se The End estivesse dançando Esai Haramasukoi numa rave ao lado de Joker e Popo. Com sua licença, esse cenário me apavora. Indo para a gameplay, Lost Dimension começa de forma brilhante, nos entregando 11 personagens completamente diferentes um do outro, graças a uma árvore de skills gigantesca e variada, responsável por estraçalhar completamente o arquetipo padrão de bárbaro, clérigo e maga, ao ponto da personagem equivalente ao guerreiro ser autossuficiente e dono de uma das melhores magias de cura do jogo, e essa variedade não parou por aí. Nagi Shishioka controla a gravidade, pode ignorar vários obstáculos e buracos, Agito Yuki pode saltar dimensões e atravessar paredes, Genji Maeda é capaz de copiar status e absorver buffs, e Sho dá um tiro estiloso. Desculpa, eu não podia perder essa oportunidade. Sendo bem sincero, existem tantas habilidades e variações de um para o outro que o review inteiro poderia ser focado apenas em desconstruir a excelência desse sistema. Principalmente quando lembramos da mecânica de traição que vai nos sabotar várias vezes, forçando-nos a deletar justamente o personagem que nos dedicamos mais. Mas eis a maior sacada da Alan Carr: quando um companheiro é deletado, ele deixa para trás um pequeno cubo mágico chamado de Matéria do Destino. Essa matéria se torna um equipamento e aquele que a equipar receberá todas as habilidades do dono original e mais. Se ele tiver afinidade com a matéria, novos comandos exclusivos como o Phoenix Wing de Himeno serão liberados. É surreal falar isso, porque vivemos uma constante tensão sobre o nosso time ser desmontado, mas essa mecânica de perda e ganho se tornou empolgante, incentivando improvisações constantes de um andar para o outro, tornando assim as batalhas cada vez mais estratégicas e elevando o que, para mim, é um dos melhores sistemas de combate de sua geração. Lembrando vagamente Valkyria Chronicles, Lost Dimension tem seus combates travados em turnos com um time de até 6 personagens. Assim como todos os jogos de estratégia, nós podemos ver o layout inicial do mapa antes da batalha para melhor decidir distribuir sua equipe. Sem AP, cada personagem tem seu movimento limitado pelas suas classes, enquanto o alcance de seu ataque é condizente com sua arma.
Revólveres têm maior alcance e menor dano, objetos cortantes ou soco kawaii têm menor alcance e maior dano, enquanto metralhadoras são mais balanceadas. Fora o óbvio foco em posicionamento e movimentação, Lost Dimension também trouxe consigo uma terceira barra, além das tradicionais HP e MP, a de sanidade. Essa barra sempre inicia em 100% e é reduzida gradativamente quando recebemos dano ou ativamos alguma habilidade especial. Outra função dessa barra é sustentar uma mecânica chamada de Deather, responsável por reativar o movimento de seus companheiros. Cada personagem só pode ativar essa habilidade uma vez por turno e aquele cujo qual foi reativada não tem direito de utilizá-la. É bom frisar que essa habilidade consome uma quantidade considerável de sua sanidade, e quando essa barra zerar, o personagem entrará em modo Berserk, ganhando boom de status, recuperando todo o seu HP e sendo incapaz de distinguir aliados de inimigos. Mas nós sempre podemos utilizar isso em nosso favor para matar os chefes mais rapidamente. Outra peculiaridade de Lost Dimension foi a introdução de assistências, uma mecânica comum em jogos de estratégia raramente vistas em RPG. Ativada sempre quando atacamos um inimigo no alcance de um aliado. Como dito anteriormente, posicionamento e planejamento são cruciais nesse jogo. Apenas tome cuidado, pois o inimigo tem acesso a essa mecânica e eles adoram fazer formação de One Hit KO, algo frequente devido ao design do mapa, que, sendo bem sincero, eu gostei. Boa parte deles são relativamente grandes, mas ao mesmo tempo trazem uma sensação de claustrofobia e frenesi, devido ao posicionamento dos inimigos ou fragmentação do seu time. Graças a essa mentalidade mais frenética de mobile, todos os mapas acabam parecendo pequenos puzzles, podendo ser finalizados em 10, 15 minutos, ainda no primeiro turno. Entretanto, entrando em contraste com as batalhas longas de Langrisser ou Super Robotizing, outra curiosidade é a agressividade de seus inimigos, e se você não os atacá-los no primeiro turno, acredite, eles irão fazer isso. Mas, infelizmente, assim como a história, a gameplay de Lost Dimension traz algumas instabilidades em suas mecânicas secundárias, comicamente, todas ativadas ao fim de uma missão. A primeira delas é o sistema de afinidade, arcaico e remanescente de RPGs estratégicos como Vanguard Bandits, onde os 3 primeiros que você conversar terão sua afinidade aumentada, enquanto os outros diálogos servem apenas para desenvolvimentos, longe de ser um social link, mas detentor de seus méritos. Esse estilo mais simples acaba nos impedindo de ler diálogos sobrecarregados, focando mais nos importantes e responsáveis por nos levar a side quests, que por sorte, tendem a ser bons. Ao fim das missões, nós também temos de tratar dos traidores, com o primeiro minigame para descobri-lo sendo divertido. Nele, Shaw utiliza sua habilidade pré-cognitiva para checar se existe um suspeito no grupo, mostrando múltiplas frases diferentes ao mesmo tempo, algumas delas vêm grifadas, outras não, e às vezes somos recebidos com um grito de Esse grito alerta para a existência de um suspeito no seu time, e todo andar tem 3 suspeitos, forçando uma rotação frequente do seu grupo. Mas antes de alguém gritar grande, Lost Dimension é dono de um excelente sistema de XP coletivo, e a mecânica acaba sendo ótima para incentivar a descobrir mais sobre a funcionalidade de cada membro da equipe. Nós também podemos marcar quais são os suspeitos, permitindo uma aproximação mais bruta para os que não querem ou não podem ler os diálogos do jogo. Infelizmente, essa mecânica divertida de dedução acaba sendo destruída por como descobrimos nossos suspeitos. Por algum motivo, ao fim das missões de história nós ganhamos Vision Points, ou VPs. Esses pontos podem ser utilizados para Shaw ouvir a voz do coração de seus companheiros, arremessando em uma sala branca onde devemos segui-los até eles fugirem. Ótimo. Repita esse tormento mais 2 vezes e descobriremos se ele é ou não o suspeito, e ao menos que tenhamos sorte ou estejamos prestando muita atenção, a resposta sempre será um belo não. Levantando assim o questionamento que diabos Alan Katz tinha na cabeça quando fez esse minigame entediante dos infernos. Mas, para não fechar de forma negativa, nós temos a votação em si. Como nossos companheiros têm vontade própria e não sabem ao certo em quem votar, eles esporadicamente vêm conversar com seu líder xereta, reportando comportamentos estranhos, tentando lhe manipular ou simplesmente perguntando em quem eles devem votar. Ou seja, você tem um certo controle e pode inverter a pessoa popular para torná-la alvo dessa votação. Em outras palavras, Shaw faz planeirinha, e sim, você pode chegar ao fim da torre só com traidores, ganhando game over. No fim, Lost Dimension é um jogo bem peculiar e, assim como o quebra-cabeças, suas peças isoladas não fazem muito sentido, mas quando juntas, nos entregam uma bela imagem apesar de suas pequenas falhas. Seria tolice de minha parte ignorar seus vários problemas, mas Lost Dimension tem algo que muitos jogos de hoje em dia não têm: alma. Um jogo único e digno de ser apreciado por qualquer fã de RPGs orientais, se não pelas suas decisões incomuns e bizarras, que seja pelo seu sistema de batalha excepcional. Mas, tragicamente, Lost Dimension não fez sucesso. Em seu lançamento, ele foi completamente ignorado pelos sites grandes, mesmo sem nenhuma concorrência, com os menores parecendo desinteressados ou um pouco apressados demais para ser o primeiro a postar esse review, ao ponto de sua história ter sido severamente criticada por ninguém ter se dado conta de que precisava ver o New Game Plus.
Para piorar, é um pouco difícil de mensurá-lo como um sucesso ou um fracasso, vide a peculiaridade dos títulos da Atlus e Nippon Ichi. Afinal, ambas historicamente trazem jogos de nicho esperando esse baixo retorno, com o seu principal intuito sendo fidelização de sua fanbase. Porém, especula-se apenas 100 mil unidades vendidas nos Estados Unidos, com 40 sendo no Vita e 60 no PS3, números que normalmente tendem a ser bem menores na vida real, tornando Lost Dimension relativamente incomum, lançado no último suspiro do PS3, de uma forma semi-limitada. Isso não quer dizer que ele será o próximo Thousand Arms, mas no momento o jogo já está começando a atrair atenção e ficando um pouco difícil de se encontrar por aqui. Eu, por exemplo, comprei a minha cópia por R$50 lacrado há pouco mais de 3 anos, e agora ele já gira em torno de R$100, R$130. Cópias do Vita obviamente são menos comuns, mas comicamente tendem a ser mais fáceis e baratas devido à total ausência de demanda do console, girando em torno de R$80, R$90. Mas se você prefere mídia digital ou já se livrou de seu PS3, sem problemas, a Ghostlight relançou o jogo em 2017 na Steam. Infelizmente não posso falar sobre a qualidade dessa versão, mas aprendi a não me arriscar com portes de jogos japoneses para PC, eles nunca são satisfatórios. Dito isso, muito obrigado pela visualização, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas RPGs tem tanta coisa para se analisar que se torna um pouco difícil de condensar informações sem negligenciá-las, ou ser muito vago. Também espero que tenham gostado do vídeo, peço desculpas pelo desaparecimento repentino e vejo vocês em breve. Mais precisamente, assim que eu descobri o que a Square Enix e a Lynx tinham na cabeça quando fizeram Left Alive. E por que Inferno Zolo aparece de algum.